Segunda hora do Jornal CBN Campo Grande. Muito obrigada pela sua audiência. Fim de ano, estamos a quase um mês da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Colégio Nota 10 da unidade da Rua das Garças, aqui em Campo Grande, o professor de matemática Igor Tosta. Bom dia. Bom dia, ouvinte CBN. Bem-vindo. Vamos falar aí sobre o primeiro dia de provas, é isso? O que atualmente aí, qual é a orientação hoje para os nossos estudantes nesse momento? Porque em um mês dá para fazer muita coisa, né? Então, a gente trabalha agora essa aproximação da prova, esse cuidado, né, emocional do aluno, também o treinamento, né, porque a prova do Enem realmente é diferente, Lígia. Os nossos filhos que vão enfrentar essa prova vão fazer uma prova diferente do dia a dia da escola. Quando a gente pensa na rotina escolar, a gente tinha provas ali de 1 hora de duração. Nós estamos falando que só o primeiro dia são 5 horas e meia de prova, né? Então, se torna uma carga pesada de concentração. Então, nesse prazo até o dia da prova, se a gente fizer aí uma comparação com a atividade física, né? Ele tem que ter horas de estudo próximas daquilo que ele vai enfrentar na prova, para ele ter esse preparo físico e emocional também. Emocional de se manter concentrado. Então, a orientação, né, para esse jovem nessa proximidade da prova, a primeira é treinar sim, treinar todos os dias, né, ter ali horas de sentado fazendo, como ele vai repetir na prova, para ele ganhar esse condicionamento, né? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos assim, imagina a gente andar na esteira 1,5 km, 2, e se inscrever numa corrida ali num domingo. De 10 quilômetros. De 10 quilômetros no sol ali. Aí só o bombeiro ajudando a gente para terminar, né? O SAMU, né? Então, essa é a primeiro grande detalhe que a gente passa para o nosso aluno, dele se manter motivado, focado. Isso vale para todo mundo que está nos ouvindo, né? Dar esse incentivo. Professor, agora é um grande desafio aí nessa preparação pelo seguinte, hoje essa geração mudou um pouco o horário biológico. Eles costumam ficar acordados até mais tarde, às vezes viram à noite, a gente sabe disso, dormem menos, né? E quando às vezes tem tempo, daí dormem um dia inteiro para compensar o que não dormiram à noite. E quando você está não tem uma rotina de dormir cedo, acordar cedo, isso impacta diretamente na questão da nossa concentração, da memória, né? Isso tem um impacto direto. Então, isso também agora, nesse mês, como você falou, de preparar 5 horas de estudo diários, de tentar entrar nesse ritmo, o sono também é importante e condicionar o organismo até chegar lá, né? Perfeito. Não é hora de sacrificar esse sono para estudar muito mais que os outros, né? Tem que achar essa dosagem. Essa questão do sono é uma verdade muito grande. Imagina que muitos dos jovens, né, estão com o celular dormindo ali pertinho deles, né? Aí tem aquela vibração, aquela mensagem. É como se ele não desconectasse. Isso. E a gente faz uma pergunta em sala de aula, assim, vocês estão acordando cansados? Muita gente levanta a mão, né? Chega lesado de manhã, né? E aí a gente começa a trazer essa informação, como você disse, de que o sono é muito importante para quando a gente dorme bem, a gente vai assimilar aquilo que a gente estudou durante aquele dia, a gente vai verdadeiramente gravar quando estiver dormindo. As conexões dos nossos neurônios vão funcionar perfeitamente depois de uma boa noite de sono. Perfeito, é exatamente isso. E até para no dia seguinte, a gente fala, né, tá com a memória RAM limpa para pegar mais informações, estudar um pouco mais e ao dormir gravar ali na memória rígida, né, no HD. Então essa rotina é muito importante. Sono é um grande desafio dessa juventude, esse horário desregulado ou esse sono ruim. Então é um ponto de atenção que você trouxe aqui para quem está nos ouvindo ficar atento, porque isso pode mudar completamente o resultado.
E a outra questão é horas de rede social, né? Uhum. Essa geração que agora está com 16 É só anos. assim, né? Para 17. A gente também fica assim, né? Só que talvez a gente consiga colocar limites, né? Nisso. Isso. E é o que esses jovens hoje precisam, ter um pouco de entendimento sobre esse momento de parar ali, né? De deixar o celular um pouco de lado. Perfeito. Essa nossa conversa aqui há 30 dias da prova fica esse ponto de atenção, né? Uhum. Essa maturidade que ele ainda não tem, e aí quem está nos ouvindo, quem é Parece pai, coisa de tio e tia chata, né? Mas é muito se eles verdadeiro. fizerem isso de agora até o dia da prova, tentar colocar esse ritmo, né? Eles vão perceber que tem um benefício aí muito grande para o cérebro e para o emocional. Exatamente. Então, quando o primeiro dia da prova, dia 3, né, de novembro, vai ser o primeiro dia de muita leitura. Então, quais são aí as matérias desse primeiro dia? Então, é o dia de ciências humanas, né, é o dia de linguagens e da prova de redação. Então, é um dia onde a leitura vai ser enorme. Né? Exige muito. Então, assim, essa concentração depois de horas fazendo a prova é que é o lance. Eu sempre oriento, né, aos nossos alunos assim: poxa, a gente corrige um simulado, a gente acerta bastante no começo, acerta menos no final. O que houve, né? As questões estavam mais difíceis? Não estavam. Na verdade, é a concentração, esse cansaço que chegou durante a prova. Então, por isso que fazer exercícios das provas anteriores, né, até o dia da prova, assim, treinar todo dia, fazer repetições, vai fazer muita diferença. Porque você vai ter mais condicionamento. Até porque o Enem, para esse dia, ele não é de decorar informações. É compreender, né? É compreender. É a leitura, a interpretação e, principalmente, né, uma dica que fica aqui que faz toda a diferença. É, no final do enunciado, entender o comando da questão. Qual é o comando? O que ela pede? Por quê? A prova do Enem, cada alternativa, ela conversa com você. E, às vezes, o que ela está afirmando não é de total... não está totalmente errado. Mas só que não atende ao comando da questão, aquilo que a questão está pedindo propriamente. Aquele comando exato da questão. Então, tem que ficar muito atento na interpretação desses textos, né? Perfeito. Principalmente das próprias alternativas e a relação delas com o comando dessa questão. Então, vai vir texto de apoio, 2 textos de apoio, né? Para fazer a redação, vai vir textos de apoio, mas aí depois você tem especificamente o que aquela redação, por exemplo, está pedindo. E aí é o que você está dizendo. É ler com bastante atenção para fazer uma compreensão correta, não fugir do tema e ficar concentrado ali para fazer uma prova bem assertiva. Bom, e o que vocês estão preparando aí para essas próximas semanas para deixar esses alunos aí mais preparados? Legal. Olha, a novidade é o aulão aberto do Nota 10. Aberto é para o público em geral ou só para os estudantes do Nota 10? Público em geral, para os estudantes que não são do Nota 10 até. Olha que bacana. É um aulão? É um aulão no dia 19 de outubro. Então, alunos que não são do Nota 10 e que são do interior do estado também poderão participar. É online? Então, dos 2 formatos. Para quem está no interior do estado, né, pode fazer a inscrição nas nossas mídias sociais. E aí, nessa inscrição, você pode acompanhar pelo YouTube, né, esse aulão Enem com a equipe de professores do Nota 10. E para quem está nos ouvindo aqui de Campo Grande, da região mais próxima, você pode se inscrever, são vagas limitadas, mas você pode participar do aulão com a equipe do Nota 10. Que bacana. No dia 19, sem nenhum custo, né? Você se inscreve, retira a pulseira. A gente tem vagas limitadas, mas ainda temos bastante vagas. Dá que horário vai ser? Vai ser na parte da tarde, dia 19, das 14 horas até as 18, vai estar rolando esse aulão. No presencial, a gente vai ter a equipe de professores, né, trabalhando todas essas áreas do Enem e dando direcionamentos, dando dicas assim estratégicas, porque você, quando tem uma equipe de muitos anos trabalhando com essa prova, você tem um know-how, você conhece o que é um tema frequente, aquilo que costuma cair e a forma que costuma cair,
né? As pegadinhas, aquilo que induz o aluno ao erro, né? Então, tudo isso você pega num aulão com a equipe do Nota 10. Então, quem está nos ouvindo, dia 19 de outubro, às 14 horas, presencial e online. E para se inscrever, como que faz? Você falou nas redes sociais do Nota 10, mas... Bem no nosso Instagram ali, já vai ter na bio o link, onde você clica, se inscreve, já vai cair os seus dados para nós. A gente faz o contato para você retirar a pulseirinha, se for presencial em Campo Grande. E se for online, a gente já vai começar a enviar um contato com esse aluno para ele acessar no nosso canal do YouTube no dia do evento, tanto o material da aula, como toda a aula desenvolvida pela equipe de professores. E o que os pais, de que forma os pais podem ajudar nesse processo, nesse momento? Então, a primeira coisa é trazer uma tranquilidade, no sentido de muita pergunta toda hora, como que tá, como não tá, causa uma pressão e uma aflição, né? Não adianta você jogar mais ansiedade dentro do que já está acontecendo. Eles já sabem da responsabilidade, do tamanho da carga, né? Porque pensa bem, para esse jovem, quando ele estava em cada série anterior, ele sabia onde ele estaria no ano seguinte. Quando ele vem agora para o Enem, a pergunta sobre onde você vai estar o ano que vem, num dia como hoje, ele não tem, porque depende dessa prova. Então, isso é uma coisa inédita na vida dele, né? E a gente está falando de uma juventude que vai viver muito mais, né? Que tem muitas expectativa de vida cada vez maior. Muitas profissões novas, muitas profissões que no futuro pode até ser extintas, ou seja, às vezes a gente está olhando muito para um passado e aquilo que o futuro demanda de exigências profissionais vai ter muita inovação, né? Tem toda uma área tecnológica e aqui as nossas universidades públicas oferecem muitos cursos nessa área, né? Então, a ideia é cuidar para ele ter essas condições de estudo com tranquilidade e sempre uma fala motivadora, uma fala positiva, né, de que vai dar certo. E o que a gente recomenda é treino, é repetição. E a melhor referência são as provas anteriores. Elas ficam disponíveis na internet, é muito fácil encontrar, tanto elas como a resolução, se você pesquisar. Isso não é tão difícil. E o que é legal? A gente ouviu falar nos últimos tempos de muitas mudanças no ensino médio, né? Teve uma lei revogada, mas atualmente você pode analisar, não mudou o Enem. Mesmo você atravessando diferentes governos, o Enem ficou blindado. Por quê? Porque, na verdade, é uma coisa que funciona. Uma prova com uma correção coerente, uma prova com itens que levam a valorizar a interpretação do aluno. Então, alunos que tiveram diferentes escolas conseguem meio que ter condições iguais, né? Ele consegue compensar isso. Então, é uma prova que as características dela vêm blindada há muitos anos. Então, mudou uma lei para lá, mas o Enem não se alterou. O Enem continua importante nesse processo, muito, né? E a gente só nota que, olhando o Brasil como um todo, houve um certo desânimo, né, da população jovem. O número de inscritos, ano a ano, você vê que está menor. Mas aí que o pai tem que entender e dar esse apoio assim, ó, esse é o caminho, é por aqui que você vai conquistar. Né? É uma das chances para as nossas universidades públicas ou até para você ir para fora, né? Então, as instituições federais estão lá dentro do SISU, usando essa nota do Enem. Então, a ideia é trazer uma palavra positiva, mas sempre estar atento para corrigir. Você lembrou sono, né? A gente falou aqui também muito tempo em rede social. Isso vai tirar muita concentração. É um momento, né? Porque tudo na vida a gente precisa colocar objetivos e como vamos chegar lá. Então, se o estudante está aí focado para fazer essa prova, ele precisa traçar como fazer essa prova. Exato. Então, não significa que ele vai deixar as redes sociais, que ele vai, né? Mas faz um planejamento para esse período, um planejamento de horário de estudo, de sono. Exatamente. Né? Pronto, é um período que vai passar e ele vai conseguir aí ter bons resultados. Essa é uma visão de médio e longo prazo, Exato. né? Falar, ó, vou me sacrificar aqui, vou dar mais tempo para isso, que demanda esse tempo, e vale a pena. Cada habilidade que ele melhorar nesse intervalo de 30 dias agora, para quem está nos ouvindo, vai ser mais um acerto, mais outro acerto, isso muda muito a sua nota.
Professor Tosta, e sabe que isso o estudante vai levar para o resto da vida, né? Porque quando ele aprende a fazer uma gestão, né, de objetivos, isso serve para a vida dele. Ele vai encaixar isso na vida pessoal, na vida profissional depois, né? Ele vai aprendendo, são etapas, e ele vai aprendendo a fazer essa gestão. Perfeito. Né? Tanto do lado comportamental, né, que são competências muito importantes Claro. de gestão e de disciplina interpessoal. Assim como o Enem, ele não vai ter objetos de conhecimento específicos, mas ele vai sempre avaliar a sua capacidade de leitura, de interpretação, ou seja, diante do novo, né, quão rápido você se adapta. Porque é isso realmente que vai acontecer no futuro, né? Essa capacidade de aprender rapidamente, de se adaptar e você seguir. Então, isso está valendo para as profissões e o Enem reflete isso realmente pelas características dele. Então, não é assim decorar uma fórmula dificílima de física. Não é isso. Mas na hora que você entra numa prova de física e você tem um fenômeno físico, você vai fazer uma leitura, você vai interpretar e você tem que saber realmente os conceitos. Claro. Mas são conceitos que servem para a vida toda, né? Não só para aquela prova. Então, essa é a ideia. Acho que a nossa dica aqui para quem está nos ouvindo é trazer para os filhos esse ambiente saudável e, ao mesmo tempo, alertar para esses pontos que podem ser pontos que prejudicam eles. Agora, um professor de matemática jamais iria me falar aqui que a fórmula difícil é de matemática. Ele foi para física, né? É verdade. Não é verdade? Foi mesmo. E como que está aí? Hoje, a gente sabe que nessas novas profissões mais tecnológicas, o uso da matemática é essencial, né? Os estudantes, sempre foi muito temida a matemática por muita gente, né? E a matemática, quando você compreende, você gosta da matemática. Ela se torna, e ela faz parte do nosso dia a dia em tudo. Tudo a gente usa matemática, né? Como que está isso hoje dentro da sala de aula ali com os estudantes? Eles já despertaram para a importância da matemática nos dias atuais? Então, alguns, agora por uma necessidade, né, estão voltando, sabe? Quando ele chega na terceira série, quando ele chega na hora de ser um pré-vestibular ali, ele acaba tendo que voltar para isso. Mas eu diria que eles são de dois grupos, né? Aqueles que criaram uma relação legal com a matemática e são muito bons e ela faz parte, assim, do pensamento dele. Ele adquiriu esse pensamento matemático. Outros têm, assim, um distanciamento, assim, porque... Já coloca na cabeça que é difícil, né? Mas quando você compreende a matemática... É verdade. E aí, realmente, o que você falou é muito verdadeiro. O mundo tecnológico, né, das novas profissões, vai ter muita matemática no curso, né? E aí, esses alunos precisam ter essa base, essa estrutura de pensamento matemático para enfrentar, né, esses cursos universitários. E fica essa relação de amor e ódio, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. E tudo vem da forma de se apresentar. Embora hoje, né, a matemática que está presente, por exemplo, na prova do Enem, ela é importante. Vai ter juros, vai ter porcentagem, desconto. Vai ter lá, olha, qual é a melhor opção de você pegar um táxi que cobra tanto. Então, são coisas da vida real, bem aplicadas no dia a dia. Então, é bem melhor que antigamente, no sentido de você verificar que aquilo está presente na sua vida. Eles têm essa vantagem hoje. Muito legal. Eu conversei aqui com o diretor do Colégio Nota 10, professor de matemática, Igor Tosta. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. E quem sabe mais perto aí do Enem, a gente volta a bater um papo aqui, né? Estamos à disposição. Então já está o convite feito, porque aí a gente fala mais detalhes das provas, né? Outras informações importantes aí para os estudantes. Eu que agradeço a oportunidade, ao ouvinte CBN. Tomara que tenha sido úteis, né? O nosso papo aqui. Pois é, a gente sobre espera aí o Enem. Ajudar estudantes e pais também nessa hora, né? A ideia nossa é passar esse know-how que a gente adquiriu durante muitos anos, assim, trabalhando em função disso, conhecendo o jovem, né? E uma grande quantidade de jovens ali, tudo que eles estão passando nesse momento. Muito bem. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Um bom dia. Eu agradeço. CBN Campo Grande.